Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados. Graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. E sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. E eu queria agradecer a toda essa audiência, a todos os meus irmãos que têm entrado em contato comigo lá no WhatsApp. Tem me feito participar um pouco da vida de vocês. Que honra, abençoados. Que honra eu tenho em escutar vocês, escutar o que Deus tem feito, o que Deus tem aclarado aos abençoados. E cada dia mais me dá a certeza que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos vocês que têm se inscrito, que têm curtido, que têm compartilhado, que têm comentado, né? Os comentários também são muito importantes, porque isso faz parte do trabalho da graça no Brasil. Todos quando leem esses comentários, sabem que isso são vidas que hoje estão aí desfrutando do melhor de Deus para esse tempo, que é o tempo da graça. E se você aí procura uma reunião perto de você, de repente você mora distante, um local distante, uma cidade distante, afastado do centro urbano, faça parte da nossa rede social. Lá tem abençoados que se reúnem em graça livre, por exemplo, em Belém do Pará. E os abençoados colocam o endereço. Se você mora em Belém do Pará e quer saber onde fica, entra lá na nossa rede que os abençoados lhe passarão o contato. Tem abençoados que se reúnem em Curitiba, no interior de São Paulo, em Embu. Tem abençoados do Rio Grande do Norte, que também se reúnem. Tem abençoados lá na nossa rede do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de Gravataí. Tem abençoados aqui do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. Na Zona Oeste também tem abençoados que se reúnem em graça livre. Tem abençoados aqui da Baixada Fluminense, em Caxias, com o irmão Geraldo. Tem abençoados que se reúnem em Niterói, São Gonçalo, na Bahia, em Salvador. Enfim, abençoados que participam da rede social da graça. E se você quer saber os endereços, entre também e participe da rede social. Vou deixar o meu WhatsApp para que os abençoados me adicionem, para que eu possa dar o passo a passo de como instalar o nosso aplicativo. Então, abençoados, quero deixar aqui embaixo nas descrições deste vídeo, também no card aqui em cima, para que os abençoados possam instalar. E se sentirem dificuldade, me adicionem no Zap, que eu vou dar o passo a passo a vocês. E mais na frente eu vou estar fazendo um vídeo para facilitar os abençoados, visto que alguns têm tido assim alguma dificuldade. Mas vá lá, participa, abençoado, dessa rede social que mais cresce. Enfim, tudo isso aí é para quê? Para que a graça se fortaleça no Brasil. Instale hoje mesmo. E também tem o nosso aplicativo da Rádio Graça Pura. Às vezes você que ainda não se reúne em graça, não tem ninguém. André, aqui na minha cidade não tem ninguém. Então comece escutando as mensagens, né? Que vai com certeza te dar suporte para que você comece uma reunião em graça. Escute as mensagens da graça aqui na nossa rádio, ok? Baixe hoje mesmo, está aí nas descrições deste vídeo, também no card aqui em cima. E em breve vamos ter vários abençoados que já estão querendo participar da rádio. André, olha, será que eu poderia mandar uma mensagem? Abençoado, fica à vontade. Então eu quero isso mesmo, eu quero que os abençoados participem da programação da rádio. Para mim vai ser uma honra ter os abençoados. Enfim, é isso aí. Tem muita gente que acha que eu estou fazendo propaganda demais. Mas, abençoados, eu sei que a vontade de vocês é que a gente vá logo direto à mensagem. Mas se vocês prestarem bem atenção no que eu estou fazendo aqui, as propagandas são necessárias. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou apresentando um aplicativo que é uma rede social em graça, algo inédito, para unir o corpo de Cristo. E isto é uma revolução. Isto vai dar corpo à graça no Brasil. Então, se você realmente está em graça, você deveria apoiar essa ideia, ok? E não, de repente, criticar. Vambora, André, eu sei que de repente a gente está com muita vontade de entrar direto na mensagem, mas isso é necessário, tá bom, abençoados? Por enquanto é necessário. E vamos à mensagem de hoje. E tem muito a ver com a nossa defesa do Evangelho, porque e muitas vezes nas nossas vidas nós somos confrontados por religiosos, por amigos e até mesmo familiares. Principalmente quando decidimos assumir a nossa posição como igreja.
E hoje, nós que estamos nessa posição, não delegamos mais a ninguém essa linda função. Não delegamos isto a uma denominação, a um líder religioso. Não terceirizamos o nosso papel aqui neste mundo de ser sal e luz. Então, para contextualizar os abençoados, do que vou trazer nesta mensagem, o apóstolo Paulo foi um opositor do sistema religioso da sua época. Por isso que ele sofreu perseguições, foi açoitado, preso muitas vezes, isso ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. E abençoados, de onde vinha essa afronta? Do sistema religioso da época, encabeçado pelos discípulos de Jesus de Nazaré, como já vimos e acentuamos no vídeo os conflitos apostólicos, que está aí na descrição embaixo, está lá na nossa biblioteca. Se você não viu, está aí uma excelente oportunidade para você começar a entender o contexto, não somente desta mensagem, mas de tudo o que nós falamos hoje. Veja os conflitos apostólicos, ok? Então, em uma dessas prisões, Paulo foi obrigado a defender o evangelho que pregava e apresentar porque o evangelho, aquilo que Paulo falava, era diferente e incomodava tanta gente lá na sua época. Dessa vez, Paulo estava preso na Judéia, ou seja, dentro de um território judeu, governado pelos romanos, e foi preso por ordem do governador Félix. Então, no verso 24 de Atos, Paulo apresenta a sua maravilhosa defesa. Vamos lá. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, em outra oportunidade te chamarei. E a minha oração é essa, é que haja clareza em minhas palavras, que seja inteligível e também esclarecedora, caindo em boa terra e produzindo a 100 por 1, e que alcance ouvidos pré-ordenados antes da fundação do mundo a recebê-las. Meus amados irmãos, minha família na fé, herdeiros de Cristo, homens e mulheres que aguardam ansiosamente o dia que o Senhor transformará o nosso corpo cansado em corpo glorificado, que é a nossa transformação. O que mais me chamou a atenção neste versículo foi: ficou Félix amedrontado, ficou Félix apavorado, espantado. E isso aqui parece um pouco conosco. Alguém aí fica amedrontado quando lhes falamos acerca do evangelho da circuncisão? Claro que antes nós ficávamos, e hoje quem fica é o sistema religioso. Interessante que ele ficou espantado, mas disse assim a Paulo: em outra oportunidade te chamarei. Logo, que espanto é esse que motivou um governador a dizer a Paulo: preciso te escutar outras vezes? Veja o que acontece conosco aqui do canal. Nós temos um monte de crítico e muitos fazem questão que saibamos que são contrário àquilo que pregamos. Porém, não conseguem se afastar, eles não conseguem desligar, não conseguem piscar os olhos. E sabe por que isto acontece? Porque lhes falamos ao Espírito. A carne quer ir embora. Esse sentimento teu de repente de sair do canal é por causa da tua carne. Ela não aguenta essas coisas. Porque quando se entra no campo do Espírito, a carne sabe que vai perder de goleada. Por isso que eu aconselho a você a ficar até o final dessa mensagem. Paulo falou sobre 3 coisas para defender o evangelho da graça. Ele falou sobre a justiça, sobre o domínio próprio e o juízo final. Vamos então ver o que Paulo detalhou a Félix. Vamos começar falando sobre a justiça. Hoje, quando nos vem à mente a palavra justiça, para nós que somos aclarados, é uma coisa. Para aqueles do sistema religioso, o que vem à mente deles é um outro tipo de justiça. E naquela época, o que vinha à mente do governador Félix? Visto que sua esposa era judia. E de todos eles ali envolvidos com os judeus e suas doutrinas, o que vinha à mente deles? A lei de Moisés. E a lei de Moisés consistia em meritocracia, ou seja, quanto mais você praticava a lei, mais você tinha um lugar de destaque na sociedade e também para Deus.
Só que Paulo sabia que essa justiça que provém da lei havia passado, e era nisso que consistia a sua defesa. E quando Paulo começa a sua defesa, ele diz: salve, governador Félix, tenho que te comunicar um mistério maravilhoso. Olha, quero começar te falando sobre a justiça de Deus. Então imediatamente Félix abriu os olhos e lembrou da justiça, que era a única que ele conhecia, né? Que provém da lei. Deve ter pensado: tremendo, Paulo. Vamos então falar sobre o sábado? Ah, que guardar os 103 mandamentos? Ah, que guardar o decálogo? Tremendo, Paulo. Mas quando Paulo começa o seu discurso, ele fala: eu não vim, Félix, falar de Moisés. A lei de Moisés caducou. Eu vim falar da justiça de Deus. Abençoados, e vamos recorrer ao evangelho da nossa salvação para apoiar o que Paulo falou sobre a justiça de Deus? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui o evangelho nos diz que eu e você fomos feitos justiça de Deus por causa da obra de Jesus. Então Paulo disse a Félix: então na justiça de Deus não cabe mais obra que possas produzir com as suas próprias mãos. É algo que o sacrifício de Cristo na cruz fez por nós com sua morte e sua ressurreição. Isso foi nos imputado. E Paulo, neste momento, em seu discurso, o que acontece? Ele embaralha a mente de Félix, porque não era isso que ele estava acostumado a ouvir dos outros discípulos. E isso deixou ele curioso. E Paulo disse: abençoado governador, tem mais isso aqui, veja, Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, e a causa do pecado, condenou ao pecado na carne, para que a justiça... De quê? Qual justiça? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme o Espírito. E abençoados, o que é andar segundo a carne? É andar praticando as obras da carne, como penitências, jejuns, guardar sábado, dias sagrados. Isso é andar por estas coisas, pela carne. E nós não andamos segundo a carne. Está ouvindo, Félix? E por que podemos dizer que não andamos segundo a carne? Por causa da justiça de Deus, que me livrou da lei do pecado e da morte. E continua Paulo falando: porque Félix, a carne estava débil, enferma e não tinha como cumprir os ritos da lei, que me condenava. Por isso que Deus, para fazer justiça, enviou o seu Filho em forma de pecado para condenar o pecado na carne. É isso, amado Félix, é isso que eu prego entre os gentios. A justiça de Deus me livrou da lei da morte que vinha através dela. E Félix deve ter dito: uau, nunca ninguém falou isso. E continua Paulo falando: e tem mais, Félix. Olha, é impossível que agora um crente possa ser condenado, porque precisamente era impossível pela lei apresentar um crente justo. Agora, já Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Com uma só oferta, ele fez perfeitos para sempre aos santificados. Com um só sacrifício, ele tirou o pecado do meio de nós. E tem mais: hoje não adianta as obras. Por mais que te esforces, a tua obra não vai alcançar nada. Então, Félix deve ter dito a Paulo: mas Paulo, agora só falta você me falar que não há mais pecado. E quem sabe, abençoados, Félix poderia ter cometido aí algo muito errado, né? Antes de ter essa conversa com Paulo. E Paulo fala de repente que não há mais pecado. Paulo, então, com essa palavra, entra como uma luz na mente em trevas de Félix. E ele estava confuso. Félix estava assombrado com aquilo que estava ouvindo. E é aí onde está o conflito do Félix. Porque Paulo o está apresentando impecável, perfeito, com uma só oferta. E essa é a luta que ele está tendo, uma luta interna de informação. Isso se parece um pouco conosco, né? Quando nos apresentaram a justiça de Deus.
Isso se parece um pouco conosco, não é verdade? Quando nos apresentaram a justiça de Deus. Imagina quando nos chegou a justiça de Deus aos nossos ouvidos, o que falamos? Agora lascou, não tem mais pecado, vai ser uma libertinagem total. Não foi isso que chegou à nossa mente? Quando nós ouvimos alguém falar para nós que não há mais pecado? Tanto que quando expomos a justiça de Deus, a primeira coisa que muitos abençoados que estão no sistema pensam é: então eu posso adulterar? Então eu posso me prostituir? É ou não é verdade? Mas é isso mesmo, foi o que chegou à mente de Félix, porque Félix também não era diferente de nós. Ficou espantado, e foi assim que Paulo apresentou a justiça de Deus. E hoje, quando você já conhece a graça, você foi cortado e foi aclarado por ela, o que te vem à mente quando escutas que não há pecado? Porque para eles lá do sistema, isso é indício de perdição. Para nós não, é poder de Deus e de salvação. E também aqui começamos a entender a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E Paulo deveria ter falado a Félix. Félix estava ali meio tonto, sem entender nada. Deve ter falado: tu tens razão, Félix, porque tu não conhece isto aqui, o domínio próprio. E Deus não nos deu espírito de covardia para temer a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Preste atenção no que eu vou falar daqui para frente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Abençoados, Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. E quando você entende a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, você aprende com tuas debilidades. Você começa a desenhar na sua vida. Você começa a saber aquilo que te convém e o que não te convém. Mas se você não tiver essa liberdade, como entenderás esse princípio? E dizia Paulo lá para Félix: olha, Félix, não te turbes. Deus não nos deu o espírito de covardia. E a verdade te liberta. Não é isso que Jesus de Nazaré falou lá para nós? Então, a libertação traz a liberdade. E agora, você tem medo da liberdade? Mas hoje eu estou aqui para te dizer que aquilo que hoje é a tua debilidade, amanhã será a sua liberdade. Porque através da tua debilidade, hoje se fizestes forte. E quem recuar disto, voltará à mentira. E aí, alguém aí quer voltar a mentira? Será que alguém aí quer voltar a mentira? E tudo isso que está sendo apresentado a você é a ciência de Deus. É a ciência que Deus escolheu para tratar com seus escolhidos. O Evangelho da Graça, que nos põe em liberdade e nos saca uma medida. E essa é a grande diferença entre você, entre nós e os irmãos do sistema religioso. Nós fomos expostos a essa ciência e com espírito de poder, de amor e de moderação, abraçamos e não recuamos, pois Deus não nos deu espírito de covardia. E glória a Deus por isso. Sabe aquilo que está tapado aí em você? Sabe aquilo que ninguém sabe? Eu tenho convicção que essa ciência vai destapar isto de ti e vai te mostrar o que tens. Pois em liberdade nada fica oculto. E aí você vai encarar e tratar a tua debilidade. Ou não. Aí vai depender de você. É contigo mesmo. Mas o Evangelho da Graça te sacou uma medida. E sabe o que é isso? Poder de Deus. E aí quer voltar para a mentira do sistema religioso? Que ajuda a você se esconder? Ou vai encarar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus? Se prosseguires, verás quem tu és em espírito. Então, tu agora entende melhor o domínio próprio que tu tens que ter ao se descobrir quem é. E é isso aí. A lei que te condenava não te condena mais por seus atos. Agora, o exercício é com você e o domínio próprio, e não tem pastor que tem que te dizer o que você deves e o que você não deve fazer. Assim, na liberdade, você vai aprender a ter domínio próprio. Imagina, abençoados, Félix escutando essa loucura de Paulo. Agora você entende porque ele se espantou. Félix deve ter dito a Paulo: poxa, Paulo, e agora? O que vamos fazer? O que vamos fazer com os nossos atos, Paulo? O que vamos fazer com isso? O que fazemos? E quando Félix, turbado, pergunta isto, está na hora de apresentar a ele o juízo vindouro. A teologia, abençoados, preste atenção, a teologia tem nos enganado
há muitos anos, com sua mentira sobre o juízo vindouro. Lá eles dizem assim: é um juízo, onde vai chover enxofre, fogo do céu e vai consumir tudo. Aí aquele que não foi achado inscrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quantos têm escutado isso? Isso é o que a querida teologia nos apresenta por anos. Abençoados, juízo vindouro e juízo eterno, Paulo apresenta o que é juízo vindouro em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. O que ele fala lá? Que juízo vindouro é rudimento. Então hoje, o Evangelho da Graça te apresenta o que é juízo vindouro. É um rudimento e não o que a religião colocou em sua mente. Você precisa livrar-se disto. Esqueça de condenação, esqueça de castigo eterno. Isso é um rudimento. Isso não vai acontecer. Agora, o que Paulo estabelece é que o juízo vindouro ia ser a segunda vinda do Senhor, sem relação com o pecado, onde nessa manifestação ele iria vir a julgar os segredos dos homens, conforme o Evangelho de Paulo. Vamos ver o que está registrado na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. E da maneira que está estabelecido para os homens, que morram, quantas vezes? Uma só vez. E depois disto segue o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez sem relação com o pecado, para salvar aos que o esperam. Então, o que ele iria fazer nesta segunda vinda? Salvar. Mas se somos salvos, sempre salvos, para que ele iria vir a segunda vez para nos salvar? Abençoado, ele iria te salvar da tua ignorância. Ele iria te salvar de ti mesmo. Ele iria te salvar daquilo que te levava escravo dentro do sistema religioso, a mentira. Essa é a sua segunda vinda. Ele viria àqueles que estão sem pecados. E cadê o seu pecado, abençoado? Morreu. O que é isso, senão o juízo vindouro? Então Cristo veio para ti. Então a segunda vinda de Cristo já se manifestou para ti. E isso é juízo vindouro. E essa segunda vinda iria trazer como resultado que ele iria trazer um juízo, mas não como diz a teologia, de enxofre, nem de condenação, senão um juízo em base ao Evangelho. Observemos agora Romanos capítulo 2, versículo 16, que diz: no dia em que Deus julgará, olha aí, ele dividirá, ele separará a tua carne de teu espírito. Julgará por Jesus Cristo os segredos de cada abençoado. Dois homens conforme a quê? Conforme a quê? Desconforme a meu evangelho. Foi quando Paulo lhe disse: então, Félix, por favor, presta atenção, o juízo vindouro que ele virá trazer em sua segunda vinda não é de condenação, é um juízo em base ao evangelho, e como já te expus no primeiro ponto, sem a lei, e o primeiro que ele te apresenta no evangelho é que tu já está justificado. E como alguém que foi justificado vai ser condenado, Félix? Pronto. Neste momento, abençoado, Félix deve ter dado um treco na cabeça, né? Sei lá, não deve ter entendido nada. Mas o abençoado Félix, como você também pode me dizer, olha, André, ainda há pouco estava escutando a Rádio Gospel 97 e lá me diziam que Cristo um dia iria voltar, trazendo juízo. E quem não tivesse inscrito no livro da vida seria lançado no lago de fogo. E agora você vem me falar sobre isso? Aí Paulo disse assim para Félix: mas Félix, por isso estou te dizendo é que estão te pregando um outro evangelho, não o verdadeiro evangelho, o evangelho da incircuncisão. E ao ouvir isso, abençoado, ele se espantou de vez, porque o que Paulo lhe apresentava era muito forte, era uma ciência tremenda que quase o persuade. E depois disto, o Félix, que era governador, sabia que onde ele levasse essa mensagem, iria causar divisões. Qualquer lugar que Paulo chegasse, ele causaria um efeito no povo. E era muito comprometedor submeter-se ao apóstolo Paulo e a sua ciência, porque ele estava em um posto político. Por isso ele se conteve. E isso, abençoado, que eu estou falando, está na Bíblia. Não está em qualquer livro. E o que te ensinaram? Te ensinaram a mentira durante anos e anos.
E você paralisou a sua vida. Sabe aqueles projetos que você tinha? O que a religião fez? Fez você engavetá-los. E está na hora de tirar para fora. Quem sabe projetos com sua família, no seu trabalho, e a religião te enganou, mentiu para você, te apresentando um juízo que nunca virá, um juízo falso, dizendo que Cristo um dia viria julgar o povo, e mentiram para você. Tu tens evidenciado isso em tua vida, tudo parado. Olha, abençoados, preste atenção, eu tenho ouvido relatos de pessoas dizendo que tudo em sua vida estava parado, trancado por conta das mentiras religiosas, e que depois que conheceram o Evangelho da Graça, a sua vida deu um salto, deu um up de mais de 100%. E se esse seu novo posicionamento tem lhe trazido perseguição, isso é porque aqueles que recuaram ficaram com o complexo de Félix, e hoje não entendem mais a sua posição. A tua posição política mudou, a tua posição que era religiosa e hoje já não é mais, a tua posição de negócios mudou, a tua posição como pessoa mudou, porque uma vez que tu entendes esta palavra, teu mundo mudou, és uma nova criatura. E isso te saca sempre uma medida. Através desta liberdade você se descobre quem és. E muitos hoje têm medo que o seu mundo caia, pois se eles se submetem àquilo que nós falamos, o que vão fazer com aquilo que construíram dentro do sistema? Isso eu falo aos líderes religiosos. O que vocês vão fazer se submeter a isto? Se eu ensino isto e me submeto ao Evangelho da Graça, eu posso perder a minha governança. Esse Paulo e o povo da graça é uma peste. E se eu disser que estou com Paulo agora, o povo inteiro vai vir contra mim e eu vou perder minha congregação. Agora note que Félix foi exposto à verdade e ele teve que tomar uma decisão. E tu sabes o que aconteceu? Félix tomou uma decisão equivocada por causa da pressão daquilo que ele era, do seu ventre. Pelas razões que sejam, ele foi exposto à verdade, mas recuou. Tomou uma decisão errada. E diz que passados 2 anos foi substituído de seu posto e não tomou a decisão. E hoje você está sendo exposto a estas verdades. E eu tenho a certeza que você já não é o mesmo. E como você sabe disso, André? Porque eu também passei por isso que você passa. Mas eu tomei a decisão certa. E hoje eu tenho acompanhado vários abençoados por esse Brasil que acertaram em suas vidas. Vivem muito bem. Conheço bispos, pastores de igrejas grandes, homens com mais de 17 anos de ministério e que um dia disseram basta tanta mentira que me pregaram. Escuta o que eu vou falar. Tu não pode ser exposto a esta ciência e rechaçá-la e não ver os resultados em tua vida, porque isto é o coração de Deus. Este evangelho é o que nos julga e nos absolve. Esse evangelho é o que nos mostra que a lei terminou em Cristo e que não vivemos por obras. E por vários meses o Senhor vem nos disciplinando através das mensagens aqui da Graça Pura. Quem está acompanhando o canal está sentindo isso. E tem muita gente que não se põe em correção. E a decisão que tu tomares a partir de hoje vai ter uns efeitos em tua vida pessoal que você não imagina. Vai ter efeito na tua família e vai ter efeito também no teu ministério. Como diz a passagem, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. E Félix endureceu o coração. Porque certamente o que tu decidires hoje com relação a esta ciência que nosso Pai está apresentando vai manifestar em tua vida um poder tremendo. E isto vai manifestar na tua vida e serás feliz e encontrarás gozo e paz. Olha, abençoado, escuta. Se depois disto não há mais nada o que fazer, por mais que tu brigues, por mais que tu esperneis, a verdade é pela verdade. E o evangelho não pode ser burlado, tampouco Deus. Hoje é o seu dia, hoje é o dia do juízo vindouro sobre a sua vida. Cristo veio para você que recebeu esse evangelho e não rechaçou. Porque essa é a graça, entender que o evangelho da graça nos traz a justiça e que não vivemos mais sob a lei, que nos traz o domínio próprio através da liberdade gloriosa dos filhos de Deus e que nos traz o juízo vindouro, que Cristo veio e nos recebeu sem pecados. E o apostolado continuará a nos disciplinar até recebermos um corpo glorificado em nossa transformação. Mais uma vez eu peço, se não se inscreveu no nosso canal, faça para que continue crescendo em graça e conhecimento, sendo notificado quando lançarmos um vídeo novo. E compartilhe em grupos que os abençoados pertençam. Assim, a palavra alcançará aqueles a quem o Senhor predestinou
para esta glória. E que a palavra corra! Descontamine-se. Graça pura.